Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje eu gostaria de fazer a correção da nossa avaliação. Então, primeira coisa, pessoal, eu disponibilizei para vocês um link do Google Drive, onde eu postei as avaliações de vocês corrigidas. Tá? Então, quem me enviou o arquivo digital, em Word ou em PDF, eu fiz algumas edições, escrevi algumas coisas em vermelho, coloquei em negrito para vocês verem que fui eu que fiz a anotação e deixei a nota de vocês lá, tá bom? Quem me viu um arquivo de fotografia, eu fiz um arquivo de texto falando as correções que eu fiz. Tal questão está errada, tal questão você errou por isso, tal questão tem que ser melhor trabalhada, enfim, vocês têm acesso lá, tá? Então peguem a avaliação e me acompanhem aqui. Bom, a questão 1, pessoal. O que é a Casa da Moeda? Qual o seu papel dentro das instituições financeiras? Então, pessoal, Casa da Moeda eram duas questões, tá? Casa da Moeda é a instituição responsável pela emissão de moedas. Agora, qual que é o papel dela dentro das instituições financeiras? Bom, pessoal, a Casa da Moeda não trabalha sozinha, tá? Ela trabalha junto com o Ministério da Economia e junto com o Banco Central. Então, a Casa da Moeda ela responde diretamente a esses dois órgãos. Então, a Casa da Moeda ela só vai, por exemplo, emitir moedas quando o Banco Central fala, olha, tem que emitir moeda. Então, ela não age de forma independente. Então, o papel dela dentro das instituições financeiras é controlar a circulação de moedas. Então, o Banco Central vai falar, olha, tem que lançar mais moeda. Não, segura a moeda aí. Então, ela é muito importante, porque algumas questões, como por exemplo inflação, quem vai definir é o Banco Central, junto com o Ministério da Economia, junto com a Casa da Moeda, beleza? Então, é uma questão bem simples, mas algumas pessoas colocaram apenas assim, ela é responsável por emissão de notas. Não, né, pessoal? Vamos escrever um pouquinho mais aí. A questão 2. Por que a Casa da Moeda é a única instituição autorizada a imprimir dinheiro? Bom, pessoal, a gente já falou aqui, né? Ela está ligada ao Banco Central. Se qualquer instituição puder imprimir dinheiro, quem que vai garantir que esse banco, que essa instituição só vai emitir dinheiro quando o Banco Central falar? Os caras podem geralmente falar, não, emite um monte de dinheiro aí e joga no mercado. Vai ter inflação. A Casa da Moeda também, ela garante a originalidade da nota, porque ela está ligado a todo o Estado brasileiro, ao Banco Central, ao Ministério da Economia. Ela que tem as impressoras, acesso ao papel, acesso à tinta, tecnologia para fazer as nossas notas, que não é uma coisa tão simples. Não é simplesmente colocar o papel lá na impressora e vai sair a nota. Não. Então, para você garantir a originalidade da nota, para você garantir que quem mandou imprimir essa nota foi o Banco Central, ela é a única instituição autorizada a imprimir moedas. É só a gente fazer um paralelo com o início da Casa da Moeda lá em Salvador, no século XVII. Como que funcionava? Chegava o ouro na Casa da Moeda e esse ouro era cunhado em formatos de moedas metálicas. Para que servia a Casa da Moeda nesse momento? Para garantir que a moeda de 10 gramas de ouro tinha 10 gramas de ouro. Porque você poderia dar para outra pessoa fazer, para uma fundição qualquer fazer. O cara poderia pegar uma moeda que seria de 9 gramas de ouro, de 10 gramas de ouro, e colocar 10, colocar 8, misturar com estanho, misturar com outra coisa que não era ouro e que essa moeda ia perder valor. Então, para você não ter esses problemas, você centraliza a produção de moeda. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão 3. Além da emissão de moedas, o que mais a Casa da Moeda pode fazer? Bom, ela tem três divisões. Né? A primeira, de cédulas, o papel, moeda emitido. A segunda, pessoal, de moedas, moeda metálica e medalhas. Então, eu falei para vocês, medalhas comemorativas, medalhas do Exército, medalhas de honra ao mérito. Essas medalhas são todas feitas também pela Casa da Moeda. E, por fim, tem um departamento de impressões gráficas, que é voltados para documentos, como passaporte, certificados, diplomas, então também são emitidos pela Casa da Moeda. Então não é apenas a nossa moeda, papel moeda, são essas outras coisas também, beleza?
A questão 4 era uma questão de verdadeiro e falso. Então vamos lá. Sobre a casa da moeda, emissão de dinheiro e lastro, considere V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. A. A Casa da Moeda foi fundada ainda durante a colonização portuguesa e tinha como função a cunhagem de moedas de ouro. Acabei de explicar essa, então, verdadeira. B. A Casa da Moeda recebe as instruções do BC, Banco Central, para emitir moeda. Falei aqui também. Certinho, verdadeira. C. A Casa da Moeda é responsável pela fiscalização dos órgãos emissores de moedas do Brasil. Essa opção é falsa. A única instituição responsável por emitir moedas é a própria Casa da Moeda. Ela não tem que fiscalizar nada. Ela tem que garantir que ela só está emitindo as moedas de acordo com as ordens do Banco Central. D. O real possui elementos de segurança, como papel, tinta de impressão e outros, como forma de garantir a originalidade da moeda. Verdadeira também. Não sei se alguém aqui já foi em algum comércio que tem aquelas canetas. Então, quando você dá alguma nota, geralmente de 50 e 100, que são as mais falsificadas, eles passam essa caneta porque se for falsa vai ficar marcado. Então, a emissão do Banco Central não vai ficar marcada, garantia de que a moeda é original. Beleza? E aí, a Casa da Moeda pode imprimir dinheiro sempre que achar necessário? Falso, né? A Casa da Moeda ela respeita as ordens do Banco Central e do Ministério da Economia. Beleza? Vamos lá. A questão 5. O que é lastro? Qual sua função dentro do mundo financeiro? Bom pessoal, o lastro é a garantia de que um dinheiro está sendo, que esse dinheiro está sendo impresso, ele tem alguma origem, ele tem valor. Porque o que acontece quando você imprime um dinheiro em casa? Primeiro, você está cometendo um crime. Segundo, você está colocando mais dinheiro para circular do que o Brasil está produzindo, então vai causar inflação. Então, o lastro é a garantia do dinheiro. Então, a princípio, funcionou o seguinte: as pessoas utilizavam mercadorias para fazer suas trocas, então trocava 100 gramas de trigo por 100 gramas de arroz. Aí eles perceberam que é mais fácil andar com moedas metálicas. Então você vai trocar 100 gramas de trigo por um punhadinho de ouro, uma moeda de ouro. Só que daí eles tiveram a genial ideia de, em vez de você ficar andando com ouro, você vai andar com notas promissórias que você pode trocar por ouro. Então você não precisa mais ficar andando, porque o ouro também pesa na mochila, né? Então você não vai mais andar com ouro, você vai andar com essas notas que daí virou o dinheiro. Só que essas notas tinham que dar a garantia que se você fosse ao banco, você conseguiria trocar ela por ouro. Então, isso é o lastro da moeda. Durante muito tempo, a garantia do dinheiro estavam certificado pelas reservas de ouro de um país. Então, o Brasil só ia emitir dinheiro se ele tivesse o equivalente de ouro nos cofres públicos. Hoje, o lastro ele pode ser medido em diversas formas. Pode ser em ouro, pode ser em petróleo, como é o caso de alguns países produtores de petróleo. Pode ser medido em dólares. Então, o país ele compra muito dólar, deixa guardado, e é esse dólar que vai dar origem vai dar lastro a moedas que eles utilizam. Utilizam a produção, a riqueza que o país está gerando, como o PIB. Então, existem várias formas de você lastrear o dinheiro, que é garantir a origem desse dinheiro, garantir que esse dinheiro que está circulando, ele tem de fato valor. O que acontece quando o dinheiro não tem valor? Vai acontecer a mesma coisa daquela moeda do Zimbábue, uma moeda de 1 trilhão que vale 40 centavos de dólar. Tá? Questão 6 agora. O que acontece quando um país passa a emitir moedas sem lastro? Bom, pessoal, se um país emite moeda sem lastro, ele vai entrar na inflação. Tá? A gente comentou um pouquinho, eu nem queria uma resposta tão elaborada aqui, porque eu não tinha falado de inflação, e agora vocês assistiram a aula já sabem do que se trata a inflação. Quando um país ele passa a emitir dinheiro sem lastro, ele está emitindo dinheiro sem valor. Então, o que acontece se da noite para o dia você der R$1.000 para todo brasileiro? Todo brasileiro vai conseguir, agora eu vou conseguir comprar, sei lá, vou comprar mais arroz, vou comprar produtos melhores? Não, porque automaticamente todos os preços vão subir. Todo mundo vai saber que todo mundo está com mais dinheiro, então os preços eles aumentam. É isso que acontece quando um país emite dinheiro sem lastro. Ele simplesmente vai colocar dinheiro no mercado
e ele não vai ter valor. Já aconteceu isso no Brasil em alguns momentos da história, tá? Teve um caso no início da República chamado encilhamento, que o ministro da Economia, que era o Rui Barbosa, ele teve uma ideia de imprimir dinheiro, e o dinheiro passou a valer papel, o papel que ele imprimia, mas podemos dizer isso. E a ideia do Rui Barbosa era o seguinte: a gente vai imprimir dinheiro e vai oferecer esse dinheiro para as pessoas que querem abrir negócios no Brasil. Então, se você quer abrir uma manufatura, uma fábrica ou qualquer coisa, você vai ter empréstimo para fazer isso. O que aconteceu? Muita gente pegou dinheiro e ninguém fez nada com isso. Queria comprar terras, queria comprar, ser fazendeiro. Isso desencadeou uma crise muito grande chamada encilhamento, porque as pessoas pegaram esse dinheiro e não é aqui falando, pessoal, que nunca é para imprimir dinheiro. Não, em alguns momentos é necessário, como isso. Então a ideia era você imprimir dinheiro para as pessoas investirem, ter dinheiro para investir, mas não aconteceu. Mas de modo geral, imprimir dinheiro é a pior coisa que se pode fazer, porque esse dinheiro não vai ter valor nenhum. E aí entra na próxima questão, na questão 7. Explique por que uma moeda é uma relação de confiança entre a sociedade. Porque, pessoal, a moeda ela só existe à medida de que eu recebo o meu salário enquanto professor e com esse salário eu consiga comprar, fazer minha compra, pagar minhas contas. Agora imagine, eu recebo meu salário, vou no mercado, e o mercado fala assim: ó, a gente não recebe esse dinheiro não. Ou vou pagar minha conta de luz? Não, esse dinheiro aqui a gente não recebe não. Opa, o sistema vai cair. Então, o dinheiro é uma maneira da gente estabelecer trocas e confiança entre as pessoas. Então, você vai realizar um negócio com alguém que você desconhece. O que vai dar a garantia dele? O dinheiro que ele vai te pagar. Isso é se for verdade, né? Mas hoje o dinheiro, o uso do dinheiro, ele é muito importante por isso. E a gente está pensando aqui no dinheiro enquanto real, no dinheiro que nós utilizamos. Mas se você tiver com dólar, você vai conseguir comprar em qualquer lugar do mundo, porque todo mundo conhece essa moeda. É uma moeda forte, ela é muito aceita em vários lugares. Então, esse é um exemplo de confiança que você tem na moeda. Você sabe, opa, essa moeda aqui é dos Estados Unidos, principal economia do mundo, não, eu vou aceitar ela. Aí a gente consegue estabelecer comércio. Como que você consegue comprar uma coisa que vem de outro lugar do mundo? Através do dinheiro. Mas é a garantia de que o seu dinheiro vale alguma coisa e que você consegue comprar. Beleza, pessoal? Então a prova não estava difícil, as questões estavam bem fáceis. Eu fiquei chateado porque vocês tiveram bastante tempo para fazer, várias pessoas atrasaram, e vocês fizeram respostas também bastante simples. Dava para escrever muito mais nelas, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai arrumando com o passar do tempo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês peguem a avaliação de vocês. Se for o caso, façam a refacção, observem aquilo que vocês erraram e me enviem de volta se foi o caso de você fazer refacção. Eu já tenho o arquivo delas aqui, eu vou imprimir para deixar arquivado, mas se você tem que fazer refacção, faça no caderno mesmo e me envie. Beleza? Um abraço e até mais.